8h11 aqui do 9º andar, nosso estúdio privilegiado em Jabuticabal, já que é inteirinho de vidro. Convido até a população a vir até o estúdio da Rádio Jovem Pan News para tirar foto, filmar nossa cidade aqui de cima. Por favor, visite o estúdio aqui na Barão do Rio Branco, no Centro Empresarial, no 9º andar. É uma bela visão de Jabuticabal e nesse momento a visão é cinza. Muita chuva ao horizonte, nós ainda enxergamos nuvens bem pesadas. A meteorologia indicando que nós teremos ainda sol no dia de hoje. Por enquanto, eu ainda duvido. Tem minhas dúvidas. Eu também estou ainda sentindo esse clima de muita chuva, com toda certeza, e ela veio com força nesse início de fevereiro. Mas amanhã tem estreia, como já havia anunciado, direto ao ponto com César Poletti, que foi um grande parceiro no ano passado. Sempre que precisamos de informações, ele vinha ao vivo, ele enfrentava os microfones, e é o perfil do César, que é também muito empreendedor, proativo, e é o que nós precisamos no rádio. César, obrigada por sua presença ao vivo, mesmo nesse dia chuvoso. Bom dia. Bom dia, Miriam. Bom dia a todo ouvinte da Pan News Jabuticabal. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, convidando todos os ouvintes para ter um encontro marcado comigo amanhã às 10 horas da manhã, aqui pela Pan News, no nosso programa Direto ao Ponto. Bem, direto ao ponto é difícil chegar num nome, né? Eu sei que você viajou por vários, chegou a conversar e agora fazendo parte da casa da Jovem Pan News. Exatamente, é uma satisfação muito grande mesmo fazer parte dessa família, não é? E trazendo aí um pouquinho do que a gente conhece, um pouquinho do que a gente sabe, e para fazer um debate. A principal ideia do programa é dar voz à população, para que todos os ouvintes, para que toda a população de Jabuticabal tenha um microfone para dar a sua opinião, dar a sua sugestão, fazer suas críticas, e dentro de um debate com bastante imparcialidade, para gerar bastante credibilidade, nós vamos debater todos os assuntos para que a gente tenha principalmente dar suporte ao ouvinte para que ele possa formar a sua opinião também. Com toda certeza. Acho que é importante esse espaço, né? Essa abertura, esse canal de comunicação junto ao ouvinte, que às vezes fica lá na rede social, mas na hora de enfrentar o microfone todo mundo se esconde um pouquinho. Exatamente. Então, para aqueles que quiserem participar ao vivo, a gente vai estar com os microfones abertos amanhã, 3203-7333. Tem a nossa página no Facebook, Direto ao Ponto César Poletti. Vai lá, curte a nossa página, participe, mande suas sugestões, suas críticas. Enfim, a gente está aqui para fazer um debate realmente aberto, com muita imparcialidade, principalmente. Eu acho que esse é o ponto principal da Pan News, é uma característica da emissora, de abrir realmente o microfone, ouvir todos os lados, sempre como deve ser o jornalismo, né? E eu acho que há esse respeito da equipe. Exatamente. Nós não estamos aqui para falar bem ou para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui para fazer um apanhado geral de todos os assuntos e trabalhar com bastante imparcialidade. Perfeito. O que a gente tiver que apontar, fazer uma crítica no sentido construtivo, aquela crítica no sentido de melhorar a nossa cidade, no ambiente que a gente vive, nós vamos fazer, mas assim, o objetivo não é criticar, não é falar mal e também não é falar bem para quem não merece. Nós vamos falar a verdade, debater ideias, debater opiniões, trazer convidados com diferentes pontos de vista. Acho que isso que é bacana. Exatamente, porque muitas vezes a gente tem uma opinião baseada no que alguém falou, só que às vezes a gente acaba não ouvindo o que o outro tem a falar também. E as pessoas são bem diferentes, né? São, assim, com pensamentos diversos. Acho que isso que soma. César, acho que é importante, você tocou num ponto, né? Você pretende receber diversos convidados. Mas antes de falarmos mais do programa, vamos falar um pouquinho sobre sua formação. Porque todo mundo te ouvia no rádio como secretário, que deixou a última gestão, mas profissionalmente um pouquinho do César. O César é uma pessoa de origem humilde. Meu pai era pintor de paredes. Eu, inclusive, comecei a trabalhar aos 13 anos com ele. Trabalhei até os 18. Trabalhei 5 anos pintando parede com meu pai. Nesse meio tempo, eu fiz um curso técnico de contabilidade aqui no Estadão. Lá na época ainda tinha. Isso lá em 89, mais ou menos. E aí eu consegui um emprego numa empresa aqui da cidade, onde eu entrei, na época era chamado de office boy, né? Hoje nem sei mais qual é a nomenclatura que tem. Acho que ainda existem, os office, né? Eu ainda encontro eles pelas ruas. E eu acabei trabalhando por 11 anos nessa empresa e
comecei como office boy e acabei saindo como gerente da empresa. Saí porque eu tive uma outra oportunidade, fui convidado por uma outra empresa, né? Depois de 11 anos de casa é difícil tomar uma decisão dessa, mas enfim. Aí eu fui para essa outra empresa, depois eu fui para Ribeirão Preto, a convite de uma empresa de lá, uma empresa de consultoria, onde eu tive a oportunidade de atender clientes não só no Brasil, mas em alguns países aqui da América Latina também, Peru, Venezuela, Colômbia, Chile. Isso me proporcionou uma bagagem cultural bastante interessante, né? Depois disso, eu fiquei 5 anos em Ribeirão Preto, depois retornei para Jaboticabal. Por quê? Após essa experiência nessa empresa de consultoria, eu comecei a prestar serviço para o Sebrae, na área de consultoria, né? E depois de 2 anos fazendo consultorias para o Sebrae me ofereceu a gerência da incubadora de empresas, aqui em Jaboticabal, que era uma parceria na época entre Sebrae, Prefeitura e ITJ. E aí eu aceitei o desafio, voltei para Jaboticabal, fiquei 2 anos como gerente da incubadora, né? E depois eu comecei a trabalhar com consultoria. Eu abri minha empresa e fui ser consultor em gestão de empresas, né? Nesse meio de tempo, de 2007 a 2010, eu dei aula no curso de administração da FAJAB e depois de 2011 até o presente momento, eu dou aula também no Senac aqui de Jaboticabal. Bom, depois do curso de contabilidade, eu fiz uma faculdade de administração de empresas e também uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Então, assim, resumidamente, o César Poletti, ele sempre trabalhou nessa área empresarial, como funcionário, como funcionário bem de base, né, como office boy, depois como gerente, depois como consultor, como professor. Enfim, eu sou movido a desafios, né? Fui secretário de administração, né, de 2013 a 2016, que também me proporcionou uma experiência muito rica. Lidar com o setor público sofrida, é diferente, né? Muito diferente, muito diferente. Mas isso foi bom, que me trouxe uma experiência também muito interessante, né? Foi uma experiência sofrida, mas muito enriquecedora. Até porque agora, para lidar com o microfone, conhecendo como funciona o setor público, também ajuda muito. Com certeza. Porque eu acho que quando você é do setor privado e você começa a olhar para o setor público, quando você não vive aquilo, você tem a opinião, mas você, quando está lidando dentro daquele setor, você entende que é tudo muito burocrático. Exatamente. É a mesma coisa que você namorar e imaginar como é um casamento. Exato. E depois você realmente está casado com alguém. Então, assim, uma coisa é você imaginar como é, outra coisa é você vivenciar aquilo. Então, realmente, hoje eu tenho essa visão, né? Eu sei de todas as dificuldades que a administração pública tem, de todos os desafios. Então, a gente tem todo esse cuidado para poder trabalhar também. Não é só criticar no sentido de querer falar o assunto, de colocar em pauta, mas sim de encontrar soluções também e propor soluções. Eu acho que isso sempre ajuda muito, né? Sempre quando a população observa, às vezes o morador, ele tem um papel importante, porque ele conhece o seu bairro, ele conhece sua rua, ele sabe como que funcionam, por exemplo, o tráfego de veículos, quantas pessoas circulam, os riscos de uma rua, de um buraco na rua, de bueiros abertos, de problemas que atingem de fato a população. Acho que é um canal importante para, de repente, agilizar um pouco o processo que é demorado. Exatamente. Esse é um dos principais motivos também do programa, que é dar essa voz à população, né? A população poder opinar, poder realmente expor aquilo que ela pensa. E a gente, obviamente, trabalhar toda essa informação, né? E transformar isso numa proposta, talvez até de solução, né? Porque, independentemente de qualquer situação, seja governo A, governo B ou C, nós somos cidadãos e nós moramos aqui em Jaboticabal e nós queremos o melhor para a nossa cidade. Nossa, eu acho que é a palavra-chave. Eu duvido, alguém que escolhe e mora numa cidade como Jaboticabal e vive aqui, escolhe morar, gosta da cidade, quer que as coisas funcionem. Pelo menos esse é o meu sentimento, eu creio que de todos aqui no estúdio. Ô César, nessa estreia, quem chega junto, quem vem participar contigo? Bom, o programa, né, é conduzido por mim, me auxiliando, eu terei o João Neto, que
vai ser o comentarista nosso. Tem também o Celso Poletti. O João Neto, que é o professor também. Professor João Neto. Que tem um conhecimento ambiental, um conhecimento de causas sociais também de extrema importância. Tem uma formação extremamente sólida. Uma excelente escolha, César. E ele vem como comentarista. O meu irmão, Celso Poletti, que é educador físico, ele vem para trabalhar a área de esportes com a gente. Que bacana. Né? E para amanhã nós temos como convidado o José Luiz Bariani, que é uma pessoa também que tem uma formação intelectual muito, muito boa. Né? Ele é uma pessoa que veio, faz 15 anos que está em Jaboticabal, ele é de São Paulo, então ele tem uma visão fantástica sobre diversos assuntos. E ele vem debater com a gente aí o que for ligado à política, economia, negócios, mercado de trabalho. Tem muito assunto para isso. Muito assunto. E depois também nós temos como convidado o doutor Rodrigo Manolo, que ele é especialista em direito do consumidor, foi diretor do PROCON por 12 anos, não é? E a gente vai debater muito sobre cidadania, direitos e deveres. Muitas vezes a gente tem a noção dos nossos direitos, mas nós não temos a noção, ou pelo menos não queremos ter, dos nossos deveres, né? Então vai ser um debate bastante interessante para amanhã, tanto na área política, econômica e de mercado de trabalho com o José Luiz Bariani, quanto com o Dr. Rodrigo Manolo nessa área de cidadania, direitos e deveres. Bom, vale lembrar que o César também é palestrante, né? Tem um trabalho importante nessa área, então domina o microfone, tem essa facilidade de comunicação. Desde a primeira entrevista, eu ainda não tinha essa amizade com o César, eu chamei a atenção. Tem uma voz interessante para o rádio, né? E uma comunicação muito boa, que eu acho que pode facilitar, quem sabe, você não pode vir para a rádio um dia e ter um programa. E deu certo, hein, César? Você sabe que eu estou me identificando muito com isso, deu né? Certo, né? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer de tudo um pouco. E eu atuo em diversas áreas. Consultoria, dou aula, palestra. Estou também agora... Tem o seu site, inclusive, tem né? meu As pessoas site, podem acessar. cesarpoletti.com.br. Nós vamos fazer um site para o programa também. Isso é bacana. E temos a nossa página no Facebook já pronta. E também agora eu estou num projeto aí de cursos online que eu estou desenvolvendo. Logo a gente vai... Está mil. Que bom. Faço de tudo um pouco. Em época de crise, é a criatividade que tem que prevalecer. Eu vou te falar, ganha pouco, mas dá para divertir bastante. E sem contar que a Miriam é a madrinha do programa, né? Que ela que deu a ideia inicial, ela que estimulou. E se hoje o programa está se concretizando, a sementinha foi plantada pela Miriam. Oh, que isso, César, mas com certeza vai dar certo. Essa estreia, então, amanhã, todo mundo sintonizado, 10 horas da manhã, dá para acompanhar pelo rádio e dá para acompanhar pela internet. Então, acho que são as duas opções aí para as pessoas acompanharem. Tem 3 opções. 3 opções, porque você também vai estar transmitindo. Na verdade são 4, porque a gente tem tanto pela rádio, pelos 1510 aqui da Pan News, pelo site, pannews.com.br/ouvir/jabuticabal, ou entra lá no site, clica em ouvir, que já sai aqui a pessoa escolhe isso, escolhe a cidade, você tem a opção de ouvir a Pan News no Brasil, todas as Pans você consegue ouvir online. E para quem está ou não tem o rádio AM, ou enfim, tem alguma dificuldade para ouvir, tem um aplicativo também, que é o Pan News Jabuticabal. Eu tenho aqui no meu celular um aplicativo bem leve, não consome muita memória. Exatamente. Né? E tem um som perfeito, melhor que de FM. Então é só baixar lá, se você tem tanto o Android quanto o iPhone, né, o iOS, é só baixar, o Windows Phone também. Baixa o aplicativo, dá para ouvir nosso programa. E depois também nós vamos divulgar pela página do Facebook, vai ter o programa, só que nós não vamos soltar na hora, vai ser depois. E também a gente tem um canal no SoundCloud, né? Isso. Também vai ter nosso canal. Enfim, não tem como não ouvir. Não tem como não ouvir. Só posso desejar boa sorte amanhã nessa estreia. Seja bem-vindo. Eu agradeço. Conto com todos os ouvintes amanhã. Encontro marcado comigo, 10 horas da manhã, aqui pela Pan News Jabuticabal. Programa direto ao ponto. E o principal, o programa é feito para você, ouvinte. Para você ter a sua voz ouvida aqui enfim, que ela se propague, dê a sua opinião de uma forma bem construtiva, porque esse é o objetivo. Exatamente. Então, encontro marcado comigo amanhã. Um grande abraço. Aproveitem bastante esse tempinho de chuva, quem puder. Olha, tá feia a coisa aqui. E até amanhã. Não durmam além das 10 horas da manhã para poder ouvir meu programa amanhã. Com certeza. Obrigado por sua participação. Rápido intervalo.